Fala, geração forte, como é que vocês estão? Começando mais um GFQcast, podcast, a geração forte do nosso estado. E hoje temos um assunto aí que foi pedido nas caixinhas, né? Quero deixar aqui para a pastora Juliana dar esse pontapé inicial nesse assunto, falar sobre o que é o assunto. Enquanto isso, vai compartilhando, vai curtindo, vai enviando o link aí para a galera para o pessoal ser abençoado aí com uma palavra de fé, uma palavra de renovo para a vida de cada um de nós. Isso aí, fala geração forte, um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo e mais ainda falando sobre algo que vocês pediram lá no Insta. Então, só para abrir um parênteses aqui, você que não tá ligado nisso, lá no Instagram, fica de olho nas postagens ali dos stories, que sempre que tiver gravação temática, a gente vai lançar um dia antes as caixinhas para você participar aqui. Então, daqui a pouquinho a gente vai abrir as caixinhas e vai interagir com você. E o tema de hoje, então, escolhido por vocês nas caixinhas é renúncia, né? O episódio anterior de bate-papo foi sobre relacionamentos, foi muito legal e tem coisas ainda para falar, mas a gente optou por pegar o tema renúncia desta vez para dar uma diferenciada, né? E como de costume também, pastor Tiago e eu, a gente só pega o tema e a gente não senta antes. A gente quer fazer um bate-papo bem natural mesmo, assim, né? Assim com vocês e pensando juntos. Então, bora lá, né? O que você pensou? Temos que chamar de Senhor de novo, Jesus. O que você pensou? É o Senhor no sentido, né? O Senhor pensou no sentido Tá bom. cômico. Biblicamente, renúncia está ligada à ideia de abrir mão dos próprios interesses, abrir mão da própria vontade em favor, né, de algo maior na sua vida, né? Em favor, no nosso caso, em favor de Jesus, em favor da igreja, em favor do reino de Deus. Então, renúncia, biblicamente falando, é abrir mão da vontade, abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você quer tanto, e às vezes é sentimento, às vezes pode ser algo que você queira até mesmo comprar. Então, a renúncia está ligada a isso, a abrir mão, biblicamente, né, falando, e resumidamente, lógico, pudesse resumir, seria abrir mão dos interesses, abrir mão das vontades próprias em favor de Jesus, em favor do reino, em favor da igreja. E a palavra, ela sugere uma troca, né? Uma troca de lugar de prioridades. Pegando ali a raiz da palavra, que é bem de praxe de pastor, né? Gosta de pegar uma raiz de palavra. A gente vai ver que o re significa bem isso, o ré, né? O virar a rota, re. Legal, não sabia. E nunciar vem de anunciar. Então, a gente retorna ou a gente converge aquilo que a gente anuncia para uma outra direção, né? Então, porque tudo na nossa vida anuncia algum tipo de mensagem, né? Sim. A gente está aqui gravando esse podcast hoje, anuncia uma mensagem de que a gente quer ter contato com a galera, com a geração forte no Rio Grande do Sul e tal. Se daqui a pouco a gente decide, vamos por um exemplo, né? Parar com o podcast, a gente também está enviando uma mensagem. A gente está anunciando que a gente não quer mais isso. Então, todas as nossas escolhas, elas anunciam alguma coisa. E a renúncia é literalmente quando você volta atrás e decide modificar a direção que você está anunciando alguma coisa. Legal. Como se fosse ressignificar Exatamente. uma direção. Isso. Como se fosse ressignificar uma direção. Exatamente. E tem tudo a ver porque a renúncia vai trazer inversão de valores, né? Porque geralmente os valores que estão impostos pelo mundo, assim, que são contra princípios bíblicos, princípios da palavra, geralmente esses valores são deturpados, são valores que não são condizentes para uma pessoa, um jovem cristão, um jovem de Deus, um jovem que quer seguir a Cristo. Então, partindo desse ponto, renúncia seria, então, abrir mão, ressignificar. A direção que eu estou indo. Tendo em mente aquilo que se deseja anunciar com a vida, né? Com a vida, através de valores, novos valores, novos princípios dessa direção que eu quero viver.
Exato. E tá diretamente ligado com escolhas, né? Por quê? Sim. Porque, tipo assim, eu aprendi com uma professora muito querida que eu amava na faculdade, ela dizia assim, quando você não escolhe nada, você já escolheu também, né? Então, tipo assim, quando eu não faço nada, eu já estou escolhendo alguma coisa. Então, a renúncia, ela vem pra gente ressignificar aquilo que a gente tá escolhendo, né? E, obviamente, a gente vai ter que deixar algumas coisas no meio do caminho. Aí entra o sentido mesmo, que é o comum que a gente... O comum da palavra que a gente conhece, que é abrir mão disso, abrir mão daquilo, por uma nova mensagem que eu desejo anunciar com a minha vida, né? Enfim, nesse sentido, um novo rumo que eu quero tomar. Jesus deixou claro isso, né? Em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Uhum. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, tome um novo rumo, uma nova direção, faça novas escolhas a partir do momento que você escolhe servir Jesus ou seguir Jesus, a renúncia ela vem junto. E a partir daquilo que se deseja anunciar. Né? Porque se eu aceito Jesus, de fato quero andar com ele, é isso que Jesus está dizendo, né? Aquele que quiser vir após mim, primeiro que ele comece com o quiser. Quem quiser. Né? Isso já traz o aspecto de escolha para o ser humano organizar dentro dele. Então, aquele que quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque o que você vai anunciar me seguindo tem a ver com isso, né? Então, tipo, aquilo que eu escolho na minha vida determina e deve determinar os tipos de renúncias e coisas que eu vou abrir mão. A nossa vida ela é uma pregação viva, né? Ela é. Não vou lembrar o autor agora, mas fala que nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Então, realmente, nós carregamos uma mensagem, nós carregamos um anúncio daquilo que nós... Um anúncio. Daquilo que nós cremos. E aí poderia entrar vários outros aspectos, a questão da fé, né? A questão de que a fé sem obras, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta, disse Tiago, né? Então, porque as obras da nossa vida, nós não somos salvos por elas, mas as obras da nossa vida, elas testificam aquilo que cremos e realmente se renunciamos a algo. Qual é o anúncio que nós estamos dando com as nossas obras? E obras, ali está falando de minhas atitudes, minhas ações, meus comportamentos, está falando ali daquilo que eu faço, né? Se aquilo que eu faço está trazendo realmente essa mensagem... Condiz com o que eu digo que escolhi. Isso, e está trazendo essa mensagem que realmente de anúncio daquilo que eu creio. Ou seja, que é a renúncia, né? Certo. Entendido, né, assim, o significado, né, mais profundamente aí da palavra, vamos para a prática, né? Quais os desafios de renúncias hoje que tenham a ver com a mensagem que nós pregamos, com o evangelho, com as boas novas que nós anunciamos de Cristo, enfim, o jovem, né, adolescente, líder que está nos assistindo. Como que a gente coloca isso na prática, né? O que eu necessito renunciar de fato, né? O que compete com essa mensagem a ser anunciada, né, no meu coração? Quais são os desafios dessa época, dessa era, né, em relação à renúncia? Eu joguei lá no Google assim, quais seriam os deuses dessa era que atrapalham as renúncias em favor do reino? Tem mais ou menos isso. E aí, eu achei muito interessante, assim, a informação que o Google trouxe, porque os ídolos dessa era seriam basicamente tecnologia, algoritmos. Foi a lista que o Google deu, né? O ego, o eu no sentido do ego, né? Depois a gente pode diferenciar um do outro melhor. Consumo extremo, né? E dinheiro e tal, status. E prazer e poder. Seriam esses os deuses dessa era, né? Que tá bem parecido de quase todas as eras, né? Só mudando um pouquinho questão de tecnologia e tal. E aí, pastor, o que tu acha disso? Qual que é o primeiro que você falou mesmo? Tecnologia e algoritmos. Cara, eu acho que esse é um dos mais... Acho que um dos principais, principalmente para a geração, né? Geração de jovens, porque a gente está muito conectado na internet hoje em dia. Se a gente parar para pensar um pouquinho,
falando sobre isso, o que é renúncia nesse sentido, né? É você abnegar um momento, um tempo, por exemplo, do seu dia a dia. Você fica talvez tantos minutos ou tantas horas no Instagram, no TikTok. Separar, de repente, desse tempo, priorizar uma boa parte, né? A melhor parte, na verdade, né? Para estar com Jesus. Ou usar até mesmo a tecnologia hoje para... Hoje tem tanta coisa legal, tem tanto podcast como esse legal, né? Tanto canal legal para você assistir, compartilhar pregações, enfim, ou ler bons livros referente a aquilo que pode produzir na sua vida um crescimento. Então, eu acredito que como é que é o nome mesmo? Tecnologia e algoritmos. Tecnologia e algoritmo, acho que é um dos mais que atrapalha, assim. Tem outros também, lógico que sim, mas se a gente parar para pensar, a gente passa muito tempo. É que daí tem a questão aqui, são duas coisas, né? O algoritmo ele traz o desejo. Os interesses. Dos olhos, né? Os interesses, exatamente. Então, tipo assim, eu fui buscar uma receita lá, pronto, vai vir 300 receitas daquele tipo de alimento que eu busquei direto, porque o algoritmo entendeu o meu desejo, entendeu o meu interesse, né? E aqui entra um ponto também que tá, no meu ver, né, tá completamente ligado ao vício mesmo. E o vício, às vezes a gente pensa cigarro, álcool, drogas, né? Só que o vício, ele é tudo aquilo que eu fico preso a um prazer imediato, não um conforto imediato, né? Hoje as pessoas falam muito sobre isso, sobre a dopamina, a serotonina, essas coisas, né? Que o nosso cérebro acaba buscando de maneira mais rápida. A tecnologia está trazendo isso para o ser humano e está cada vez mais forte, assim, essa tendência a ficarmos presos a isso, né? E isso é muito interessante, porque compete completamente com os valores do reino e o convite de Jesus do Negue-se, né? Porque são como deuses mesmo instalados no coração do ser humano, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui uma questão, tu sabe bem disso, né? Eu tenho um problema muito grande com dopamina por conta do TDAH, né? Muito grande. Então, abrindo aqui, confessando as minhas fraquezas, eu não posso começar uma série longa. Eu não posso. Porque o meu hiperfoco vai fazer eu ficar ali até acabar. Eu não posso, eu já botei na minha cabeça que eu não posso. Eu é que sei os pensamentos que tem. Pois é. E assim, tem umas séries, tipo assim, uma série que eu gosto muito de olhar, que eu abri mão, assim, não vou poder mais, né? Porque ela é muito longa, ela tem quase 180 capítulos, eu acho. E eu acho que eu assisti ela em, meu Deus do céu, 3 dias. É um absurdo, 3, 4 dias. Que é a Terra Prometida, eu gosto demais daqueles enredos. Ai, meu Deus, eu choro às vezes olhando e tal. Ainda que é uma coisa... Tá, algo, tudo né? bem, mas não é o ponto, né? O ponto aqui é a gente... Sim, né? sim. Tá, é uma coisa legal, traz uma mensagem legal, mas eu não comia olhando. Eu ia fazer um lanche rápido e, tipo assim, olhava e tal. Tu já subia pra dormir, eu ficava, olhar mais um. Porque eu tenho uma tendência maior por conta do TDAH, que não tem recaptação de serotonina, aquela coisa toda que todo mundo conhece. Então, me conhecendo, eu já tirei totalmente, eu risquei da minha vida séries longas. Séries curtas, que dá pra me olhar numa tarde, tipo 10 capítulos, 20, beleza. Eu não consigo. Mas eu tenho que ver o fim. Eu tenho que ver o fim da coisa, né? Por conta do hiperfoco. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que esses pratos rápidos, né? Que nos prendem, que nos saciam ali naquele momento, geram aquela dopamina rápida, aquela serotonina rapidíssima. Hoje é um dos grandes caminhos que vão na contramão mesmo da renúncia. Porque pode parecer uma coisa boba. Tem problema para olhar uma série? Claro que não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do lugar que isso ocupa, né, é no nosso funcionamento. Talvez não é o que
meu coração se rende a isso. Não é nesse sentido, mas no sentido mesmo No de... sentido de distração. Você poderia estar produzindo algo muito mais útil para o reino, para a própria vida pessoal, enfim. E você está preso. Pessoas na volta, família. Exato. Você fica preso àquele tempo ali que é um tempo precioso. Não volta mais. Não volta mais. Exatamente. Exatamente. E aí, por que ele vai na contramão do que Jesus disse? Porque prendeu, né? Viciou. Eu trabalhei um período de tempo com recuperação e dependência química, 2 anos, né, lá na clínica, e era exatamente isso que a gente via, né? Pessoas com enormes potenciais, sabe? Enormes, pessoas inteligentíssimas, né? Mas que, por conta daquele prazer imediato, ficavam fadadas a viver na rua, sabe? Sem ter um banho, sem ter um prato de comida, dependendo de pessoas darem, né, comida na rua por conta do uso do entorpecente, né? Perdendo tudo, família, confiança das pessoas, né? Eu acho que é interessante a gente frisar também a questão de que renúncia é submeter a minha vontade aos desejos, ou aliás, os meus desejos à vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus, né? A gente muitas vezes espiritualiza a questão da renúncia no sentido, mistifica ela, na verdade, pensando que agora eu, não, em vez de assistir, eu vou maratonar aqui uma série, eu vou maratonar em oração. Beleza, amém, nem por isso. A gente esquece muitas vezes que família é reino de Deus, que a casa é reino de Deus, que uma boa conversa com os filhos é o reino de Deus, que cuidar do nosso lar, né, na nossa casa, cuidar da igreja também é reino de Deus. Então, acho que é legal a gente entender o equilíbrio das coisas. O equilíbrio das coisas, saber que submeter os meus desejos à vontade de Deus é eu fazer aquilo que é útil, né? Então, é legal usar o Instagram para ter uma distração equilibrada. É bom, é saudável. A gente precisa disso, né, como ser humano, né, de um tempo para nós, assim, né, de se entreter. Mas quando isso começa a ocupar demais a vontade de Deus, que é família, é casa, é vida espiritual também, é vida de oração, é leitura bíblica, sim, é o meu devocional. Quando isso começa a ocupar demais, aí a vontade de Deus começa a diminuir. Isso. Como se eu estivesse diminuindo a vontade de Deus na minha vida e meus desejos subindo. É que o chamado de Jesus, ele é uma vida, se tu for analisar, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Todas essas etapas mostram que é uma caminhada, é uma jornada totalmente intencional, calculada. Não é aleatória. Jesus tinha momentos, obviamente, né, de descontração, de comunhão, de mesa. De pescaria. Exato, mas tudo era intencional. Ele não perdia tempo. Ele não perdia, não desperdiçava. Eu acho que o ponto aqui é esse, né? Tanto que a intenção, ela sempre vai mover, né? Ela sempre vai mover as nossas escolhas, né? Então, tipo assim, quando eu tiver... vou tirar um momento de lazer pra mim e tal. Ótimo, é óbvio que sim. Agora, a gente não pode perder de vista a intenção e o propósito. Quando aquilo nos distancia, né? Quando, por exemplo, eu tinha um projeto incrível ali para desenvolver, mas ele foi adiado, e foi adiado, e foi adiado, e daqui a pouco ficou numa gaveta por conta de coisas que não eram prioridade, estavam completamente fora da intenção final. Então, esse chamado de Jesus, ele carrega uma intenção. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ou seja, existe algo que você vai carregar com você, vai ter, não tem como não, que pode ser justamente essa dor da renúncia, né? Essa dor de deixar, às vezes, as coisas que são confortáveis, porque a zona de conforto, ela é oposta ao propósito de Deus, é fato. Então, estar confortável demais é um alerta muito grande.
precisa nos incomodar isso, né? E confortável que eu tô falando é no sentido de realmente estar aquém daquilo que o Senhor nos chamou, né? Não é o conforto no sentido que a gente, agora vou dormir no chão duro porque eu não posso estar confortável, não é nesse sentido físico, né? Então, Jesus, ele chama de maneiras intencionais. E aqui tem até uma explanaçãozinha a respeito dessa questão da tecnologia, né, que a gente está falando, que troca-se a verdade e a presença por estímulos constantes, entregando a atenção e consciência às redes sociais. Aí eu vou lembrar de Paulo, né, que ele diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Meu Deus, se a gente for pensar isso, a gente pode estar cumprindo esse versículo, mas para as telas do Instagram. Porque se tu for analisar, eu tô aqui com a tela, eu tô apresentando o meu corpo como um sacrifício para aquilo ali. Sacrifício vivo, agradável, aquilo ali, tá? Aquilo ali, na verdade, aquele prazer que eu tô recebendo também, né? E acaba sendo um culto racional. Porque o cultuar não é nada mais do que cultivar, não vem da mesma raiz da palavra. Sim. Então, independente do que eu estou cultivando, eu estou cultuando. Verdade, isso é muito forte. Tô cultuando hábitos ruins, tô cultivando hábitos ruins, tô cultuando aquilo. Isso é muito profundo, né? Então, entendendo Romanos, a gente vai pensar assim, ó, se o meu culto racional, ele tem a ver com a minha entrega, ele tem a ver com como eu apresento o meu corpo, né? Aquilo que eu me entrego. A minha atenção, exato. Então, aquilo que eu me entrego, eu estou... Por isso que a gente tem que analisar a intenção. Porque se eu tô ali, de frente pro Instagram, o meu corpo, né? Tô cultivando. O que eu tô cultivando? Aí é que tá o ponto, né? O que eu tô cultivando no Instagram? Ah, por exemplo, vamos botar pra cima ali... Qual é a cultura que eu tô criando? Perfeito. Também que vem da mesma raiz da palavra. De culto, né? Cultivo, cultura. Que eu estou... qual é a cultura que eu estou criando em mim? Qual é a cultura que eu estou entendendo aqui a partir daquilo que eu estou... Exato. Olhando, que eu estou vendo, né? Exato. Porque isso tem gerado no meu coração, na minha vida, e se isso faz bem para mim. Você falou Romanos 12, né? Da gente sair lá, Paulo escreve para nós sairmos desse formato, né? Rogo-vos para que, com paixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. Aí... Então, o que é conformar? É você estar dentro de um formato. Com formato. Então, saia desse formato. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, e aí, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Vontade de Deus. E o formato, uma forma, ela não é confortável? Porque pensa, se eu já tenho uma coisa formatada, eu sei, tá seguro para mim. Né? Eu tô dentro de uma forma. E o convite de Jesus é, ao contrário disso, sai da forma. Quando ele diz, né, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, sai dessa forma. A forma é confortável, né? O que seria a forma? Vamos pensar. Talvez um ciclo repetitivo, um padrão de funcionamento de reagir a determinada situação. Por exemplo, tá? Aí eu reajo dessa forma, eu me fecho, eu vou pro meu mundinho. É um formato, é um exemplo de um formato. Aí Jesus está dizendo, sai disso. Sai disso, porque não vos conformeis, não fique com esse formato que não tá te levando a nada, ele não tá te favorecendo. Sai desse formato. Então, a renúncia, ela é também isso, ela é sair de dentro de mim, muitas vezes, né? E a gente teve esse fim de semana nos retiros, né? Esse podcast vai ao ar bem depois, então você vai estranhar um pouco. Mas esse fim de semana a gente teve aí nos retiros, e a palavra, ela, embora os temas dos retiros fossem diferentes, a palavra apontou para esse lugar, né? Para esse lugar de não se conformar mesmo, né? De sair desse formato e ir em busca, né? De algo que é além de mim. É além de mim. Porque se uma situação que me magoou, por exemplo, que antes de Jesus eu tinha o costume de, cancelei aquela pessoa da minha vida,
né? Porque ela me magoou e agora quer saber, também não faço mais nada. Abandono o ministério que eu fazia de dança, de crianças e tal, porque eu fui muito magoada, não quero mais, por isso eu não faço mais nada. Isso significa que é sobre quem? Sobre mim. Não é sobre o reino. Né? Quando os meus sentimentos guiam as minhas escolhas, me desmotivam ou me paralisam, é sobre mim. Então, tá, tu quer que seja sobre ti, ok. Mas não é esse o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é para que seja sobre ele. Negue-se a si mesmo. E aí entra a questão também, porque a gente pensa que renúncia é somente abandonar o pecado. abandonar o pecado, que também é, lógico obviamente. Que sim. Ou somente coisas de desrespeito a Deus. Tipo assim, no sentido de que renunciar para Deus, mas... Renunciar o uso de álcool, de drogas lícitas e ilícitas. Mas ao próximo também. Exato. A pessoas também, porque as pessoas, a gente costuma falar essa frase, usar que nós aprendemos e amamos essa frase, né? Nós servimos a Deus servindo pessoas. A partir do momento que as minhas emoções controlam para mim não servir a alguém por causa dos meus sentimentos. Ou ao reino. Que é o reino, porque servir pessoas é servir a Deus. Estive com sede, não me deste de beber, estive com fome, não me deste de comer, estive preso, não fostes me visitar, né? Mas quando, Senhor, né? Os discípulos, quando vocês deixaram de fazer, qualquer um desses pequeninos deixaram de fazer a mim. Ou seja, quando nós deixamos de fazer ao próximo, nós deixamos de fazer a Deus. Então a renúncia também é isso. Sim. É lutar contra os meus sentimentos para servir o outro. É lutar contra as minhas vontades para servir a Deus, servindo pessoas. Servir a Deus, servindo ao próximo. Acho que também isso Servir a Deus, né? É servir as pessoas. É servir as pessoas. Deus, a gente não vai chegar, não pode sair da terra. E lá servir. Senhor, está aqui um prato de comida para você. Né? Tá aqui uma refeição. Está aqui um copo d'água para ti, Jesus. Não. A gente faz isso fazendo para o próximo. A gente faz isso servindo a Deus. Eu servo você. E é o chamado da renúncia total. Né? É o chamado da cruz. Né? É a mensagem da cruz. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como ao próximo. Então, o caminho da renúncia, ele é tudo que maltrata o meu corpo, de ser um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus e ao meu próximo. Fato. O caminho oposto da renúncia é o prazer do meu próprio corpo, negligenciando o bem para o outro também. É negar a si mesmo. Eu nego as minhas vontades, cara. A minha vontade não é fazer. Ou a minha vontade é fazer. Então, e qual a intenção disso? Exato, qual a intenção disso e se esse sentimento do que aquilo que eu quero fazer condiz com a palavra ou não. Ou se aquilo que eu deixo de fazer também pode ser uma questão de renúncia ou não. Então, renúncia, ela pega essas várias partes, assim, né? De poder compreender aquilo que é um negar a si mesmo, né? Aquilo que é um negar o meu coração, a minha vontade, o meu ego. Exato. Aí, acho que a gente só vai falar, não vai entrar em cada um, porque a gente vai ter que ir para as caixinhas já. Mas os deuses dessa era, então, tecnologia e algoritmo, acho que é nesse sentido do corpo preso a algo onde a intenção ela é totalmente aleatória, o que é contrário ao chamado de Jesus, né? Os algoritmos que começam a mostrar diante dos meus olhos as minhas vontades e eu tô indo atrás delas, né? Enfim, e aí vai falar do eu, do ego, né? Eu diferencio uma coisa da outra. Eu acho que o eu a gente tem a consciência tanto das minhas qualidades quanto das minhas limitações. O exemplo que eu dei agora há pouco, eu percebi uma limitação minha, não dá, eu tiro da lista. Isso é um cuidado com o meu eu. O ego, eu acredito que ele é aquela... posso usar um exemplo. O ego já se trata daquela parte do nosso eu em que busca só o favor próprio. Esse é o ego. Tô um pouco diferenciando um pouquinho o ego do eu, né? Freud falava sobre o id, o ego, o superego, enfim, né? Trazendo que o ser humano ele tem o id, seria a idealização, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu quero. Aí o ego, ele processa aquilo, isso que tu precisa mesmo. E o superego seria
superego justamente por ser super-herói, né? Aquilo que vai tentar te pensar, não, mas tu não pode fazer isso de qualquer jeito, tu não pode fazer isso mesmo que tu machuque pessoas. É aquela voz da consciência, né? Trabalhando no inconsciente, uma descrição que o Freud fez, inclusive, sobre isso. Então, o ego é uma parte do eu, ele não é o eu na sua totalidade. Aqui o Google não colocou muito bem, colocou eu e ego entre parênteses, não é a mesma coisa. É importante separar, né? E é importante olhar para esse eu, né? Entendendo que existe um ego ali também que está pedindo coisas para si mesmo. E aí vai falar também do consumo de dinheiro, prazer e poder, que também são coisas que competem totalmente com esse chamado de Jesus, a renúncia com esse chamado de Jesus a uma vida em que anuncia ao... Porque se eu digo que quero seguir a Cristo, a minha vida também precisa anunciar isso que eu professei com a minha boca, né? E é no dia a dia. Né? Alguma consideração final aí desse tema? Que são as minhas obras. São. O que eu faço. Aquilo que eu faço, exatamente. Acho que é isso. É isso, né? É pena que a gente tem um pouquinho de tempo, né? Daria muita coisa pra gente conversar ainda. Mas a gente chegou naquele momento agora, legal, que eu gosto muito, que é as nossas interações nas caixinhas do Insta. Então, nós temos uma caixinha aqui, que é manda teu salve. É só o salve mesmo, né? Do pessoal. E aí, nós temos aqui uma menção da Fran para mandar um salve aí para toda a galera da Iequembé. Um salve para Iequembé. Galera da Iequembé, você vai estar muito pertinho do congresso. Então, a gente quer ver vocês lá, hein? Nos procurem, que a gente faz questão de tirar aquela selfie com vocês, dar um abraço em vocês, né? Fiquei sabendo que parece que boa parte ali vai ser o primeiro congresso que vão participar, então... Meu Deus, tá aí o salve para Iequembé. Agora a gente já pode divulgar, né? Não é mais segredo, já tá no Instagram. Legal. Vamos lá. O Cláudio aqui, um abraço, Cláudio. Deus abençoe. Ele tá mandando um abraço para a região 608, uma região muito querida. A gente teve ali em Eldorado, né? Guaíba, perdão. Guaíba a gente teve ali no ano passado, se eu não me engano, num evento ali, numa conferência. Estava uma benção a galera lá. Olha, e é uma região com bastante jovens, né? Bastante então, jovens. acho que só dali vai ser uns 2, 3 ônibus pro congresso. Amém. Certo! A caravana de Guaíba vai ser grandona. Amém. Então, salve aí pra galera da 608. Para 608. Para 608 todinha. Forte. Vamos lá. A Yasmin, ela, no salve dela, ela botou assim, ansiosa pelo congresso. Sabe que a gente também tá super, super te entendemos, Yasmin. E aí tem o Ed, que tá dizendo salve geração. Toda geração, então, aí, um salve do Ed. E o pastor Leandro, da região 614. A gente tá indo para lá amanhã. Rio Grande, pastor Leandro. Primeira salve. Vez que a gente vai pra lá, hein? Esse podcast vai um pouco atrasado, a gente já vai ter ido lá, tá? Mas um beijo grande aí pra 614 e vai ser um prazer enorme estar com vocês lá no congresso também. E nós temos aqui o Ryan, né? Ele manda um salve geral. Muito obrigado pela participação de vocês. Aí nós temos na outra caixinha que diz assim, deixa aqui uma mini pregadinha pra galera. Aí tem uns pregadores aqui que deram uma pregadinha. O Jaime, ele botou assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para frente. Glória a Deus, Jaime, é isso aí. Recebemos aí essa palavra. A Fran, ela bota assim, o Espírito Santo não nos abandona, ele nos acompanha, ajuda e ama. E aí foi até uma mensagem confrontativa no final. Então, retribua ele. É isso aí, nosso melhor amigo, né? Não dá pra gente só receber dele, né? A gente precisa também liberar, né, a nossa retribuição. Aí nós temos de novo o Ed que diz assim, o Senhor está fazendo algo novo. Vejam os campos, estão prontos. Equibalo, geração forte. Glória! É isso aí. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai liberar o tema do congresso, né? Que em primeira mão, né? No Instagram.
vai entrar no Instagram. E tem tudo a ver com isso aqui que o Ed colocou. Muito bem. A próxima caixinha, então, ela é perguntas. Vamos ver se a galera tá cheia de perguntas aí. Gente, essas caixinhas aí é tudo surpresa para nós. A gente lê na hora aqui, tá? Exatamente. Então, se a gente não souber responder, a gente pergunta para os universitários, depois volta aqui e responde. Eu gosto de abrir aqui na hora, tá? Porque fica mais natural. Vamos lá. Fran pergunta assim, tenho muitas perguntas sobre o Congresso, mas tem na próxima caixinha. Acho que ela quis dizer que nas próximas caixinhas ela ia perguntar outras coisas sobre o Congresso. Aí o Cláudio, vamos ver a pergunta do Cláudio, nosso coordenador ali de Guaíba. Ele botou sugiro, bom, daí não é uma pergunta, é uma sugestão, né? Sugiro fazer eventos juntando as regiões, vai fazer unidade. É o Congresso, né? Congresso é isso. O Congresso é juntando as regiões. Verdade, não é uma pergunta, uma sugestão, mas é o que a gente faz nos congressos, né? Essa é a ideia, juntar as regiões numa etapa, inclusive. Fazia nos posicionados, vigílias. Exato. E essa juntar as regiões, que a partir desde o ano passado e esse ano, fazer em uma etapa só, né, num lugar maior, é justamente para que todos estejam ao mesmo tempo. Muito bem. Uma sugestão, agora sim, uma sugestão de tema para a gente falar aqui no bate-papo. Inclusive, como eu falei antes, né, o tema de hoje foi sugerido por vocês. Vamos ver o que a galera tá pedindo aí de tema para a gente gravar aqui no podcast. Bom, deixa eu ver aqui. Peraí que eu me perdi aqui. Sugestão de tema aqui pro bate-papo. A Fran botou assim, como afastar o inimigo das nossas vidas. Tá anotado, Fran? A gente em breve já tá na nossa, vamos colocar na nossa lista lá, que a gente tem uma lista, e vamos gravar com certeza, é um tema muito importante. O Vitor, a Vitória, ela diz assim, relacionamentos, inclusive já teve, né, foi ao ar na semana passada, casamento, esse a gente não fez ainda, liderança, identidade, cura e família. Vamos anotar todos esses, Vitória, lá na nossa lista. O Cláudio, vamos ver o tema que o Cláudio está sugerindo, nosso coordenador ali de Guaíba. Ele diz assim, convidem os líderes locais. Ali não é o tema, né? Não é um tema que ele está sugerindo, é para a gente convidar. Convidem os líderes locais, mas não os especiais. Eles vão ajudar muito no crescimento. Entendi. Todos são especiais, né? Enfim. Mas a gente tem convidado líderes, né? Inclusive, cada semana intercalando, né? Para você entender a dinâmica aqui do GFQcast. Uma semana, bate-papo com temas que vocês pedem. E na outra semana, um bate-papo, uma conversa com líderes, né? E é isso que a gente tem feito. E todos são especiais, tá? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Vamos lá? E a próxima caixinha é algo a dizer sobre o Congresso 2026? Qual vai ser o valor? A Nietzsche está perguntando. Olha, a gente já liberou essa informação no Insta e é uma baita notícia, né? Uma notícia maravilhosa que baixou a inscrição esse ano, ao invés de 80, né? Que foi no passado, vai ser R$70. Então, corre lá. Eu acredito que semana que vem, no máximo, já entra o link das inscrições, né? Sobre o Congresso... Quando rodar aqui já vai ter lançado. Sim, né? Já vai ter lançado, exatamente, verdade. A Fran diz assim, ansiosa, quero saber mais, nunca fui em um congresso. Quero ir, pois sou líder do grupo GFQ Imbé. Muito bem, a gente vai se ver lá, tu vai ver, vai ser incrível. Quem for, nunca mais deixa de ir. Quem vai, nunca mais deixa de ir, Nunca mais deixa de ir. É incrível. Vocês têm a experiência do retiro, vocês têm a experiência de conferência e vocês têm a experiência de congresso. Cada um desses é completamente diferente. O que você vive no congresso é diferente daquilo que você vive no retiro. Todos especiais, né, da sua importância incrível, né, na diferença de cada evento, mas o congresso ele traz algo também muito especial e diferente de retiro, assim como o retiro traz algo especial que não tem no congresso, enfim, então você vai amar, com certeza. O pastor Leandro, então, lá de Rio Grande, ele diz, partiu Tramandaí, glória a Deus, partiu Tramandaí, pastor, e a Laís diz assim, podia ser amanhã já. Podia, né? Podia, né? Verdade. Seria legal se fosse amanhã já.
E aí nós temos a última caixinha, que é algo que você gostaria de ver no nosso GFQcast. A Andrea botou assim, os coordenadores das regiões. Já está acontecendo, né? A gente já está trazendo os coordenadores aqui. A agenda está toda completa, quase para o ano todo. E você vai ver aqui coordenadores, né? Tanto das artes, né? Como é que você vai ver coordenadores de jovens, você vai ver pastores também, né? Que desenvolvem trabalhos. Líderes de grupos. Líderes de grupo, líderes locais, você vai ver os líderes aqui. Sempre. Um prazer muito grande. Continuem participando das caixinhas no Insta. Tá sendo muito legal mencionar vocês aqui. Vocês fazem isso aqui acontecer. Esse episódio de bate-papo temático veio de vocês, né? E a gente poder falar sobre temas que vocês escolhem. É isso, pastor? É isso, gente. Aproveite agora, compartilha, curte, manda pra galera aí. Manda pro geral. Envia o link nos grupos do Whats. E é isso. E mantenha a chama acesa. Fica ligado aí no Instagram com as notícias do Congresso. E nós vamos nos ver em breve nos próximos episódios de FQCast. E também lá 26 e 27 de setembro na cidade de Tramandaí. Esperamos todos vocês. Esperamos vocês. Um beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.